E aí, meus queridos e queridas da Atualize, como é que estamos, amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, uma perguntinha bem top. Vinícius, o que eu preciso movimentar para ganhar R$ 1.000 de limite de crédito? Vinícius, eu não aguento mais os 50 pila, os 100 pila. Eu quero 1.000. E às vezes tu vai me dizer assim, mas R$ 1.000, Vinícius, R$ 1.000 nem é tanto limite. Eu sei. Só que eu vou pegar o público, todo mundo aqui no canal, a gente tem gente com, como apareceu na live aí, o cara com mais de 150 mil de limite de crédito, mas a gente tem gente com 0 limite de crédito. Então hoje eu quero pegar aquelas pessoas que estão buscando reconhecimento financeiro, principalmente dos bancos. Então, eu vou te explicar nesse vídeo o valor que precisa e como fazer para mostrar esse valor se tu é autônomo. Porque cá entre nós, essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. E eu já vou te pedir o quê? Deixa o teu like, te inscreve no canal, já ajuda. Por que eu tô falando isso antes do vídeo, Vinícius? Porque as pessoas não dão like, veem um vídeo e não engaja. E eu preciso que engaje para esse vídeo, e senão ele para, tá bom? Vamos lá. Pergunta de $1 milhão. Quanto preciso... $1 milhão não, pergunta de R$ 1.000 de crédito. Quanto eu preciso realmente comprovar renda para ter R$ 1.000 de limite de crédito? Você sabe que existe a regra dos 30%. Como assim a regra dos 30%? O empréstimo consignado não tem 30% para conseguir a margem consignatória para ter empréstimo? Pois é, os bancos eles também utilizam isso para cartão de crédito. Tu não pode ter mais de 30% da tua renda comprometida com cartão de crédito em renda variável. Então, vamos lá. Primeiro ponto, tu tem que ter na média aí de 3 a 4 mil reais. E eu vou te explicar como fazer isso de forma correta. Se tu quer parar agora aqui no vídeo, tu vai ratear, porque tu não vai entender como é que é. Porque a primeira coisa que eu tenho certeza que vai ter num comentário: eu movimento 10 mil e não tenho esses R$ 1.000 de limite de crédito. Pois é. Tem que movimentar da maneira correta. O banco, ele não aceita ping-pong de Pix. Ué, como assim? O que é isso, Vinícius? Primeiro, ficar movimentando a tua conta com um Pix teu mesmo. Tu acha que isso vai influenciar? Tu acha que o banco não sabe? Tu vai lá, tu manda do Nubank pro Itaú, do Itaú pro Nubank. Ou, não, cara, o Nubank ou qualquer outro banco, né? Ele quer saber de renda variável. Então, assim, a primeira dica que eu vou te dar: não adianta tu movimentar 10 mil com teu Pix próprio. Tu tá só gerando dinheiro. E, por sinal, isso é um dos problemas que vai acontecer nesse ano de 2026 no Pix. Abre o teu olho. Mas vamos lá. Tá, Vinícius, então, o que tu quer me dizer? Bom, o Pix da mesma titularidade, mandando para ti mesmo, não influencia em nada. Pix de parentes, depósito em lotérica, também não é movimentação bancária. O banco vai enxergar isso como uma maquiagem, cara. Tu tá maquiando tua renda. E isso não é movimentação bancária. O giro comum, tá? Pagamento de boletos de consumo dentro do aplicativo de compra, mas o resultado, o teu limite é 0, não tem sobra de caixa, também não é movimentação. Não entendeu? Assim, ó, vamos supor. Tu movimentou na tua conta no mês R$ 4.000, tu depositou R$ 4.000 na conta. Só que tu pagou conta. Pagou conta e não sobrou nada. O que tu fez pro Nubank ou qualquer banco que tu vai trabalhar? Estás demonstrando que o que tu recebe, tu paga tudo de conta, tu não tem nada. Tem que ter uma sobra. Senão não tem limite. Então, essa sobra tem que maquiar. Tu precisa de R$ 1.000 de limite de cartão de crédito. Em cima desses 300%, tem que sobrar mais ou menos de 300 a R$ 500 no teu caixa. Caso contrário, tu não vai ter limite. Esses 300 pila aí, mais ou menos, que eu te digo, é o fator ideal. Tu precisa movimentar no teu aglomerado de 3 a 4 mil reais de forma consistente. Receber Pix de CNPJ, de CPFs diferentes, demonstra para o banco, provavelmente ele prestou um serviço, provavelmente ele fez alguma venda, porque entrou através de CPF ou CNPJ. Isso, sim, em movimentação é tranquilo, só que tem um detalhe: não adianta tu fazer, como eu sempre falo aqui, essas movimentações em montanha-russa. Num mês 3 mil, no outro mês 1.000, 3 mil, 1.000. Não, o banco quer consistência. Se tu não movimentar isso de forma consistente, não vai funcionar. Então, assim, ó, o banco, ele gosta
além de tu movimentar a conta, dinheiro dormindo. Como assim dormindo? Cara, tu não pode simplesmente sacar todo o limite que tu recebe. Ele gosta... Se tu olhar o meu Nubank, por exemplo, que é o que eu tô batalhando aí para conseguir alguns limites de crédito, o Nubank, eu deixo o dinheiro dormindo aí 2, 3 meses. 2 mil, 3 mil na conta. Por quê? Porque o banco quer isso. Ele quer entender a tua renda. E o fato de entrar a movimentação de Pix e sair não é uma renda agradável para o banco. O banco não entende isso como renda. Ele entende e diz, ó, cara, a renda dele é 3 mil e ele tem 3 mil de conta. Ponto. O banco precisa que sobre. Se tu movimentar... Mas, Vinícius, eu estou fazendo essa tua movimentação e já só temos um problema. Não adianta. Tem um plano de 90 dias, eu já fiz um vídeo sobre isso. Movimenta 13.500 em venda e serviço na tua conta. 90 dias, tá? Paga conta de consumo também no aplicativo que tu queres esse R$1.000 de crédito. Faz o Open Finance para um banco que tu tenha limite de crédito pequeno, não interessa, faz esse Open Finance para lá e utiliza o crédito lá. E deixa 500 pila investido num CDB, num porquinho, num cofrinho, numa caixinha, o que tu quiser. No quarto mês, a chance de tu ter R$1.000 de limite de crédito é muito alta. Por quê? Esse plano de 90 dias, tu vai dar a constância necessária que o banco quer. 90 dias ainda é um prazo muito curto, tá? Mas como a gente é ansioso, eu vou dizer em 90 dias. O prazo normal é 180, 6 meses. Coloca o dinheiro certinho na caixinha, transporta esta movimentação no Open Finance, paga contas de consumo. No aglomerado todo, vai ser potencial para tu conseguir o limite de crédito. Cadastra a chave Pix também. CPF como chave Pix vai ser muito importante. Então, assim, ó, o resultado do quarto mês, 90% de chance de desaparecer. Por quê? Porque tu fez movimentação. Claro que vai depender do teu perfil de crédito. Claro que vai depender do grau de endividamento bancário que tu possa ter, outros limites. Vai depender também desse score. Só que eu tô te falando estratégias para te seguir, para conseguir estampar a tampa do teu limite de pelo menos R$1.000 de crédito. Tá bom? Não é nada demais, é tudo estratégia. Se tu gostou desse vídeo, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa o teu like, te inscreve no canal Atualizo e ajuda a gente, ó, continuar o crescimento constante. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!